A incansável luta do bem contra o mal é algo que vem se alastrando pelo tempo, desde o seu princípio. Cada lado tendo seus campeões, os conhecidos heróis e os temidos vilões. Porém, nesta luta, algo sempre permanece, ou melhor dizendo, alguém, a encarnação do mais puro mal, aquele que a todos irá governar, o grandioso. Olá, estimado invocador. Eu me chamo Aurelius Roosevelt, o fantasma de um nobre vitoriano, e também o mais novo afiliado à organização Black Hat. Peraí, você não sabe o que é a organização Black Hat? Como você não pode conhecer o maior conglomerado do mal existente em todo o universo? Enfim, não importa. Neste vídeo vocês vão aprender muito mais sobre essa organização maléfica, comandada, é claro, por nosso grande Lord Black Hat da série Vilanesco. Vilanesco é uma série da Cartoon Network, mais especificamente da Cartoon Network Latam, já que seu criador, Alan Ituriel, é um homem mexicano e a maneira que essa série foi concebida é um tanto quanto peculiar, pois ela começou como uma série de curtas lá em 2012, para depois ganhar no canal do YouTube da Cartoon Network, em 2017, uma série de, se eu não me engano, uns 6 curtas de 11 minutos, que nem chegava a ser exatamente a série que o Alan Ituriel queria fazer, parecia mais um teste do que a série poderia vir a ser, e em 2021, a série finalmente ganhou sua primeira temporada no HBO Max. Eu não tenho certeza se ela foi pro canal da Cartoon Network, eu duvido bastante por alguns motivos que eu vou comentar nesse vídeo, mas desde então não tivemos mais atualizações na grandiosa série Vilanesco. Tal série que acompanha 4 personagens principais que eu amo de todo o coração. Começando, é claro, pelo que pode-se dizer que é o protagonista da série, Dr. Flug, um cientista gênio que usa suas habilidades para o mal, que cria diversas armas e produtos malignos para serem vendidos para vilões de várias partes do universo, a mando da corporação ao qual ele trabalha. Porém, Dr. Flug não fica só no maquinário. Às vezes, ele faz experimentos com seres vivos, e daí surgiu o que pode-se dizer que é seu maior fracasso. Essa fofurinha que é 505, um grande urso azul gigante que... Ai, gente, ele é a coisa mais lindinha do mundo. Sério, esse bicho é muito cuti-cuti. Eu queria uma pelúcia dele. Cartoon, por favor, faça uma pelúcia do 505. Mas enfim, seguindo, temos a parceira um tanto quanto insana do Dr. Flug, a escultura do caos, Demência, que não é exatamente explicado em nenhum momento da história dessa série o que é demência exatamente. O meu chute é que ela é uma humana que teve seu DNA modificado, por isso que ela tem habilidades como super velocidade, super força, super resistência e super agilidade. Mas não dá pra saber. A única coisa que é característica de Demência é sua grande e enorme paixão pelo personagem mais fascinante de toda a série, o temido Lord Black Hat, que, bom, eu não sei exatamente o que ele é, acho que ninguém sabe. Eu tenho minhas teorias, que eu vou falar mais pro final do vídeo, mas tudo que vocês precisam saber é que ele é a encarnação do mais puro e absoluto mal. E é claro, o que a encarnação do mais puro e absoluto mal ia fazer no nosso mundo? Abrir uma empresa que maltrata os funcionários. Porque, bom, o mais próximo que temos no capitalismo de encarnação do mais puro mal é um CEO arrombado, que aqui está na forma deste 1,95 m de pura maldade. E a dinâmica entre esses 4 indivíduos é muito bem explicada durante aquela série de curtas que foi pro canal no YouTube da Cartoon Network, mas para vocês não precisarem ver, eu vou descrever o primeiro episódio, que também está disponível no canal da Cartoon Network, chamado O Terrível Amanhecer, que representa bem a relação entre eles. O episódio se inicia conosco conhecendo a supervilã Penumbra, que está perdendo uma batalha contra o seu maior rival, o super-herói Sunblast, que tem poderes advindos do sol que Penumbra quer cobrir para se proteger, já que ela, com um simples contato da luz do sol, pode acabar sendo queimada até a morte. Mas o super-herói não se importa muito com isso e sempre a derrota e a humilha na frente de toda a cidade. E após mais uma dessas derrotas, Penumbra, em uma caminhada onde ela começa a xingar Sunblast e seus fãs idiotas, acaba presenciando um anúncio muito peculiar em diversas TVs que apareceram em um momento muito conveniente. Conhecimento malvado. A maldade é o nosso negócio e os negócios vão bem.
problemas com heróis? Mas após isso, o episódio corta e começamos a acompanhar nosso querido Dr. Flug, que é praticamente o protagonista da série, como eu já havia dito, que aqui está derrotando um super-herói dourado, todo glorioso, na frente de seu grande mestre Lord Blackhead, que elogia seu trabalho fenomenal. E, é claro, esse evento se revela sendo um sonho, obviamente, porque, gente, vamos concordar, Blackhead elogiando o patético do Flug, jamais. Então, é aquilo, ele acorda e, a partir daqui, começamos a acompanhar sua rotina matinal, que se inicia com ele acordando o cuti-cuti do 505, que já vai para os seus afazeres de empregada com sua roupinha muito fofa, que acaba indicando que ele aparentemente é quem faz a limpeza e a manutenção de toda a mansão do Black Hat. E logo em seguida, ele passa para o próximo item de sua lista, que é... bom, dar café da manhã para Demência e tentar lidar com ela acordando. E eu acho que eu não vou poder descrever como é essa cena por conta do YouTube, mas eu acho que eu posso passar porque, YouTube, olha no meu olho. Você, olha no meu olho. Isso daqui tá no teu site já faz uns 7 anos. Eu não estou passando nada que não esteja aqui. Tem nada de errado. É só um pouquinho de canibalismo, tá? Não comece. Não foda o meu vídeo. Não foda canal pequeno. Obrigado. Fala, vilão! Qual é seu plano diabólico? Café da manhã. Ué, café da manhã? Isso aí não parece tão diabólico. O que deu nele, hein? Ai, não! E após se alimentar, Demência começa a sair correndo por aí, fazendo a maior bagunça, o Flug tentando controlar ela, mas essa algazarra acaba sendo interrompida pelo Lord Blackhead, que transporta o Flug de uma maneira um tanto quanto peculiar e dolorosa para sua sala. Não, volta aqui! Você não pode sair quebrando regras como se fossem minhas costas! Ai, tá doendo muito! Onde ele logo é informado da situação da nossa Penumbra, que foi falar diretamente com o Lord Blackhead para solicitar seus serviços. E o mesmo, obviamente, acaba enviando o Dr. Flug e sua equipe 505 e Demência para resolver esse problema heróico. E ao chegar na cidade, o Dr. Flug explica para seus comparsas o seu plano, que se baseia no 505 distrair o tonto do herói, enquanto o Flug iria disparar um tranquilizante para que eles o capturassem, e Demência, bom, ficaria na base do muito ajuda quem não atrapalha. Mas antes que o plano pudesse se concretizar, vemos que nossa querida lagartixa humana gigante está causando o caos na cidade para chamar a atenção do Sunblast, que no final das contas acaba funcionando porque o herói aparece diante deles. E pondo em termos simples, porque eu não quero que esse vídeo seja derrubado, Demência começa a dar uma puta surra no herói, tipo uma surra muito bem dada, que acaba sendo interrompida por um disparo errado do tranquilizante do Dr. Flug, que acaba saindo errado por causa do 505, que abraça ele por conta de uma ordem errada do próprio. E, enfim, gente, foi um caos. Os três estavam completamente fora de sintonia e acabam perdendo feio pra esse herói. Não antes, é claro, dele acabar encontrando no meio dos pertences jogados deles um cartão da corporação Black Hat. E o próprio se interessa. Uma organização maligna cheia de vilões é um prato cheio para um herói fazer mídia. E disso, cortamos para um reagrupamento de nosso time, que, bom, tá tendo uma grande discussão sobre quem errou no que, papapá, que acaba sendo interrompida porque os rastreadores da nave acabam detectando Sunblast indo na direção deles. E no pânico, 505 acaba comandando a nave para retornar à Ilha Hat, que foi a pior ideia que ele podia ter tido, pois agora Sunblast os seguirão para os domínios do Lord Black Hat, que ao ver que os três patetas estavam em rota de retorno, acaba ligando para conferir o serviço. E Flug, muito nervoso, fala que eles já conseguiram capturar o herói, que o levarão pessoalmente para o Black Hat ver seu fracasso, o que deixa ele impaciente, já mudando sua forma como ele adora fazer de uma maneira muito sádica e que não se encaixa num desenho infantil. Mas independentemente disso, ele desliga a ligação e Flug começa a surtar, reclamando com os dois que nunca seguem o seu plano, mas aí ele tem um estalo. Onde é que ela tá? Eu sei que ela te contratou pra se livrar de mim! Sunblast. Eu tava te esperando.
Você tá muito pesado. 505. Ai, sai, por favor. Me deixa respirar. Já na mansão Hatch, vemos o novo plano do Dr. Flug, que se baseia nas verdadeiras habilidades e vontades de seus parceiros, no que eles são verdadeiramente bons. Com tal planejamento se baseando no 505 o imobilizando com um abraço e Demência descendo sarrafo nele, com a devida finalização feita por Flug e um de seus raios, que desempenha a função de encolher o herói para ele caber num potinho para ser entregue para sua cliente Penumbra, que acaba surgindo junto com o Lord Black Hat das Sombras, os parabenizando de seu trabalho, seguido, é claro, por seu pagamento, uma simples assinatura num contrato com o Black Hat, que, se eu tivesse que chutar, Penumbra vendeu sua alma para a Black Hat Corporation. Mas isso não importa, porque após um serviço tão bem feito, Black Hat provavelmente vai elogiar seus funcionários, não é? Vocês três fizeram um serviço excepcionalmente medíocre! Como ousam trazer um herói patético aos meus domínios? Pensaram que eu não iria perceber? Acham que eu sou um tolo? E aí, qual o seu plano agora? Correr. E assim se encerra o primeiro episódio de Vilanesco. Primeiro de 6, se você não contar o Telecurso para Vilões, que é aquela série que eu tinha falado, que está até hoje disponível no canal do YouTube da Cartoon Network. E assim, provavelmente pela descrição que eu dei pro episódio e por toda a confusão que foi a confecção dessa série em geral, vocês talvez pensem que ela não tem uma lore, que ela não tem uma história contínua, e que talvez seja aquele tipo de história que tá lá só pelo hahaha. Mas não. Vilanesco, até onde nós temos conteúdo, parece estar começando a desenvolver uma lore sobre os personagens e seus passados. Claramente não sobre o Black Hat, como eu gostaria, mas principalmente sobre o Dr. Flug, que, tecnicamente falando, é o nosso protagonista, com seu passado envolvendo uma liga de heróis suspeita, da qual saiu uma das personagens mais reconhecidas do desenho até agora, que é a Miss Reed, que ela aparece no último episódio, que eu não vou descrever aqui porque eu não quero dar spoiler, mas se vocês quiserem, depois de assistir a série, tem o Instagram oficial da Miss Reed, onde ela posta, faz trends, é muito divertido, eu recomendo ver. Mas agora, com todo o contexto dado, vamos falar do que eu realmente vim aqui dizer sobre essa série, que é seu personagem mais fascinante, mais polêmico, e que talvez seja o motivo dela ser tão complicada de passar num canal de TV infantil, o Lord Black Hat. Eu acho que uma boa maneira de descrever essa criatura é falando de suas inspirações, pois esse personagem foi muito inspirado nos vilões da época do Alan Itureal, que é o criador da série, ou seja, vilões lá pra década de 80, 90, 70, de 70 a 90, como Dick Vigarista, Capitão Gancho, esses vilões exagerados, teatrais, e que assim, vai até um pouco aos anos 2000, com ele das Meninas Superpoderosas, ou os vários monstros que vemos em Lugar Nenhum do Coragem com Covarde, com a junção, é claro, de elementos do horror Lovecraftiano. Afinal, gente, vamos mandar a real, o Black Hat é 100% uma entidade cósmica do Lovecraft. Com tentáculos, ele muda de forma, a gente não sabe o que ele é, de onde ele veio, ele só é esse ser misterioso e sádico. Ele é uma mistura de monstro Lovecraftiano com Tumblr Sexy Man. E por isso que eu acho ele um personagem tão fascinante, porque, cara, você esperava isso de um jogo indie, de uma animação indie, de alguma coisa feito muito nas coxas ou no meio muito underground. Mas pensar que isso passava na Cartoon Network, em horário de almoço pra família toda ver, tipo, cara, é muito fascinante um personagem como esse num canal infantil. E assim, eu tenho como opinião própria que Vilanesco é tudo menos infantil, porque durante a série, sério, só do topo da minha cabeça, nós temos piadas com genocídio, canibalismo, escravidão, violência quase que explícita e, enfim, muitas coisas tremendamente erradas, e além de imagens muito perturbadoras para você mostrar para uma criança, todas por parte do Black Hat, que às vezes, quando ele tá naquelas mudanças de forma bizarras, ele acaba trocando o estilo do desenho, deixando ultra realista, ou mostrando imagens meio perturbadoras. Então é muito fascinante toda a construção desse personagem. E além do mais, é muito importante eu comentar
que Vilanesco é, se eu não me engano, o primeiro desenho da Cartoon Network que se passa numa espécie de universo compartilhado de todos os seus desenhos, e que funciona quase que na mesma lógica do Cartoon Network na sua era City, que era uma época em que nos intervalos comerciais dos desenhos também passavam curtas dos personagens todos vivendo uma vida numa mesma cidade. E aqui em Vilanesco nós temos um conceito parecido, onde no mesmo universo em que Black Hat, Dr. Slug, 505 e Demência vivem, também vivem todos os outros desenhos da Cartoon Network. Todos os desenhos originais, como Apenas um Show, Hora de Aventura, Steven Universo, O Incrível Mundo de Gumball. E, curiosidade, a Nicole, a mãe do Gumball, já fez parte para a criação de pequenos vilões da organização Black Hat. Mas enfim, deixando o momento nerd de lado, a série funciona principalmente no telecurso para vilões em uma realidade diretamente coexistente com todos os outros desenhos. Então, muitas vezes nós temos referências, participações especiais, e isso deixa tudo muito mais divertido, porém faz com que você olhe os desenhos da Cartoon de um outro jeito, como se, mesmo que o herói vença o vilão no final, a gente sabe que ele não venceu. A gente sabe que a qualquer momento o vilão pode ligar lá para a organização Black Hat e solicitar a sua ajuda para exterminar nossos protagonistas, e que no final de tudo não tem vitória para o bem, porque Black Hat se caracteriza por ser o ser mais poderoso de toda a realidade. E isso fica bem claro no desenho, com ninguém conseguindo bater de frente com Black Hat. Ele é construído como um ser completamente onipotente, e não há nada que nenhum herói, nenhum vilão, ninguém possa fazer contra ele. É como se ele fosse uma encarnação viva de um conceito, do mais puro mal que se sobrepõe a tudo. Uma sombra que escurece toda a luz. Mas é claro, de uma maneira um pouco mais aliviada, porque querendo ou não, Vilanesco de alguma forma é censura 10 anos, então tem que ser um pouco mais infantil, mas eu ainda acho muito fascinante isso ter passado na Cartoon Network. Mas enfim, eu acho que é isso. Vilanesco é uma grande série que explora os limites de um desenho infantil, com muito humor negro, piadas pesadas, insinuações muito adultas, e tem um gostinho de um desenho de antigamente, sabe? Um desenho da década de 90, tipo As Meninas Superpoderosas, Coragem com o Covarde, que eu cresci assistindo, então me dá um quentinho no coração saber que ainda tem um espaço para desenhos como esses. Mas é isso. Bye! E por favor, gente, façam barulho nas redes sociais, vão pras ruas, eu preciso de uma segunda temporada de Vilanesco, pelo amor de Deus.